Olá, os reflexos das neuroses urbanas na literatura. O escritor Sérgio Tavares, nosso entrevistado de hoje, ganhou o Prêmio Sesc de Literatura de 2009 com o Kavala, um livro de contos onde a violência e o sexo se unem na tentativa de minimizar a pressão sofrida pelos homens. No entanto, estas narrativas sobrevivem como um real e duro retrato da vida moderna. E é sobre isso que a gente conversa com Sérgio Tavares. Na dica de leituras, o cosmopolitismo de nossos escritores, na análise dos livros Uma Fome, de Leandro Sarmatz, e Areia nos Dentes, de Antônio Cherchenesky. O Leituras conversa agora com Sérgio Tavares. Sérgio, vamos começar essa entrevista falando um pouco sobre o Prêmio Sesc de Literatura, que é um dos mais importantes prêmios da literatura brasileira. Como é que foi essa história de você participar do prêmio? Como é que é essa história do prêmio de Literatura Sesc? Bom, eu estava escrevendo um livro, que era um livro que tinha uma temática diferente da temática dos contos desse livro, do Kavala. E nesse período que eu estava escrevendo esse livro, eu escrevi alguns contos paralelos. E eu li uma publicação, uma revista, e faltavam 5 dias para terminar o prêmio, terminar as inscrições do Prêmio Sesc de Literatura. E eu cheguei em casa e dei uma analisada nesse material que eu tinha e vi que tinha alguns contos que tinham uma semelhança. E eu reuni esse material, fiz uma nova revisão, reescrevi algumas partes e mandei faltando um dia para terminar as inscrições. Esse material chegou e a partir desse momento eu assim, meio que esqueci do prêmio, assim, porque o prazo entre a resposta do Sesc e a inscrição é um prazo de alguns meses. E eu recebi um e-mail que eu não vi a princípio e no dia seguinte me ligaram informando sobre o prêmio e até então está sendo maravilhoso. Quer dizer, como é? Porque o prêmio, bom, ele garante a publicação do livro, né, e uma certa divulgação do livro também, né? Quer dizer, como é que está essa vivência de repente tornar-se um autor relativamente consagrado, né? Quer dizer, como é essa história? A vivência está sendo uma experiência maravilhosa, assim, porque essa questão do escritor é interessante, que logo assim que eu fui premiado, eu dei uma entrevista e me perguntaram, né, se eu queria continuar sendo escritor, assim. Eu até estranhei, porque eu sempre fui escritor, assim. Eu escrevo já há algum tempo, só não era um escritor conhecido, como o prêmio agora me deu a oportunidade. E participar de eventos como, por exemplo, a Flip, que eu participei algumas semanas atrás, foi maravilhoso pela essa questão de estar vivendo a literatura, né? Estar sendo reconhecido pelo aquele trabalho que você faz e principalmente estar em contato com autores que você tem grande admiração. E o fantástico do prêmio também é que o prêmio, a maioria dos prêmios de literatura, concurso, relacionado a contos, eles premiam um conto, no máximo 2. E o Prêmio Sesc de Literatura ele tem essa grande vantagem de premiar uma obra, né? Uma obra fechada. Você acaba sendo conhecido por um autor que já tem um livro na praça, por uma editora de renome que faz uma publicação em âmbito nacional. O livro Kavala, né, que é uma reunião de contos, mas há uma coisa curiosa, né? O conto Kavala, que abre o livro, que ele tem uma estrutura quase que de novela, né? Ele é um conto mais longo, né? Embora o Mário de Andrade já tenha dito que conta tudo aquilo que a gente chama de conto, e acaba essa discussão, né? Mas há neste conto e nos outros, como um todo, uma visão muito... Porque são contos urbanos e tal, tudo bem e tal, tem essa modernidade toda, essa contemporaneidade toda, mas eles se voltam a uma literatura que, pelo menos hoje, tem sido muito pouco debatida, que é a questão da introspecção do personagem, né? Quer dizer, são contos que a gente, num certo momento, os teóricos chamavam de contos psicológicos, né? Quer dizer, como é que você vê isso também? Essa questão da literatura, essa visão da literatura como uma literatura que vem do psicológico, é interessante porque ela acaba partindo até do princípio de como você faz a sua literatura. Algumas pessoas dizem que a literatura é um dom. Eu não sou favorável a essa perspectiva. Eu acho que a literatura é uma aptidão. Você tem essa aptidão de escrever como outras pessoas têm a aptidão de trabalhar com outras coisas.
E eu, quando me veio esses contos, ele me veio através de um personagem que algumas pessoas classificam como uma personalidade paralela, sabe? São como se fosse um personagem que está em você, que te conta uma história, que através dessa história você transforma essa história no material que passa para o papel, como se fosse uma catarse. E esses personagens que vieram para mim, vieram dessa forma, vieram como uma espécie de catarse. São personagens que eles estão passando por momentos de compulsões, que essas compulsões, elas agravam, chegam num ponto que eles chegam no limite, eles têm que extravasar disso de alguma forma. Nos meus contos, é extravasar de forma violenta, né? No meu caso, eu extravaso escrevendo esses contos. Agora, há um outro aspecto também que permeia todos os contos, que é a questão da degradação humana, né? Quer dizer, há sempre um personagem na sua extrema degradação, né? Quer dizer, que é um fenômeno urbano, né? A miséria é levada aos seus limites, mas que nos contos são muito frequentes, né? Por que essa visão da degradação? É interessante você ter tido essa visão, porque ninguém tinha me perguntado sobre isso, assim. Essa degradação, esse personagem da degradação, ele é como se fosse um anteparo para o personagem principal. Que você percebe que esse personagem principal, embora ele não esteja vivendo essa degradação que você mencionou, ele acaba sendo pior do que aquele que está uma degradação. No caso do primeiro conto, Cavala, e no segundo conto, que se chama Fome, você tem um personagem que é um mendigo. Que esse mendigo está nesse momento de degradação que eu acho que é o limite que você chega à degradação do ser humano, né? A perda da civilidade e a aceitação da animalia, né? Então, eu coloquei isso de uma forma como se fosse o contraponto. Você vê um personagem que é um personagem que geralmente ele está dentro de uma perspectiva de narrador, de condutor da história, mas ele acaba se colocando numa situação pior do que esse coadjuvante que naturalmente é visto como uma pessoa que está no seu limite da natureza humana. Há também um outro fator que chama muito a atenção no livro, é um certo contraponto, um certo contraste dos pressupostos sexuais, né? Porque há uma glamorização da sexualidade nos contos, né? Sobretudo no Cavala, né? Há esse certo glamour da beleza, né? Mas, curiosamente, tudo isso faz parte exatamente dessa questão da degradação. Exatamente. Né? Quer dizer, do universo mais profundo e medíocre da pessoa, né? É um contraponto também curioso isso nos seus textos, né? Essa questão, acho que ela se relaciona até com a questão dos meus personagens, né? Acho que os meus personagens, eles não são personagens que são, assim, podemos dizer que são protagonistas. Se fosse um personagem dentro de um romance, eles seriam coadjuvantes. Eu acho que a minha literatura é a literatura que dá voz a esses personagens. Os personagens, eles chegam para mim com essa agressividade. Não que eu seja uma pessoa agressiva, mas essa relação entre autor e personagem, ela é muito interessante, porque quando os contos chegam para mim, geralmente esse conto tem um reflexo de alguma coisa que eu leio. É interessante que eu sou jornalista, né? E eu busquei o jornalismo para estar próximo à literatura, né? E dentro do jornalismo, eu comecei a ter uma visão maior com relação aos personagens que estão dentro do contexto social. E esses personagens chegaram para mim dessa forma. Eu peguei esse material e transformei num material que foi um material introspectivo, que você falou anteriormente. Então, esses personagens que têm essa contraposição entre beleza, entre feiura, entre degradação e glamorização, ele contrapõe aquilo que meus personagens naturalmente deveriam ser. Eles vivem numa condição social boa, eles acabam, através das suas compulsões, se colocando numa situação de limite extremo de violência, de sexual, limite extremo de perda da civilidade. Há também aí um desafio ao leitor que é com relação exatamente a isso, a voz narrativa, né? Quer dizer, todos os contos, a narrativa na primeira pessoa é o protagonista quem narra, e naturalmente ele é condescendente com si próprio, né? Ele acha que tudo que ele faz tem uma razão de ser. E ao leitor fica a questão da razão, da extrema crueldade, né? Uma evolução da questão da crueldade, né? Quer dizer, como é também que você trabalha esses dois pontos? Eu acho que o conto que abrange mais essa visão é o terceiro conto,
que é sobre a pelvis, né? O personagem ele se declara um obsessivo